Será possível identificar os traços de personalidade de um assassino antes mesmo que ele comece a matar? Imagine descobrir que um amigo de escola acabou se transformando num dos mais temidos serial killers do século. Essa é a história real que o quadrinista Duff Buckduff relata nesta graphic novel. Além de remexer nos seus velhos cadernos e álbuns de fotografia, Duff consultou seus amigos de adolescência, antigos professores, os arquivos da FBI e a cobertura da mídia após a descoberta dos crimes, antes de roteirizar Meu Amigo Dahmer. Muitos tinham histórias do garoto que costumava fingir surtos epilépticos, que exagerava na bebida antes mesmo de ir para a aula e que tinha uma fixação em dissecar os animais atropelados que encontrava perto de casa. Mas quem realmente poderia prever os caminhos sombrios pelos quais ele seguiria? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre essa graphic novel da editora Darkside, desenhada e roteirizada pelo Duff Buckduff, chamada Meu Amigo Dahmer. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero resenhar, na verdade, aqui no meu canal, a primeira graphic novel do ano que eu estou resenhando aqui. Ano passado eu resenhei algumas e esse ano também quero resenhar outras tantas assim que possível for. E eu decidi começar esse ano de 2019 resenhando uma graphic novel da editora Darkside, que para mim é uma das editoras que mais fazem um trabalho primoroso e super interessante em trazer histórias, graphic novels e livros com toda a qualidade, com toda digamos assim, o cuidado, o esmero editorial que só a Darkside, a meu ver, consegue trazer, consegue colocar em alto nível as produções que eles trazem para o Brasil. O livro é o Meu Amigo Dahmer, do Duff Buckduff. Mas antes de comentar rapidamente, queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse, espalhasse o vídeo para que mais pessoas pudessem conhecer aqui o livros e etc. Bom, beleza? Bom, vamos lá, vamos comentar sobre essa graphic novel. Inicialmente, essa era uma graphic novel que já estava há um tempo considerável no meu carrinho da Amazon, então eu decidi, depois de muito, na verdade, muito postergar a compra de alguns livros que estavam no meu carrinho da Amazon, eu decidi dessa vez adquirir essa obra e de fato algum eu me arrependi. Nesse livro aqui, na verdade, eu vou chamar de livro, mas é uma graphic novel do Duff Buckduff. Ele conta, na verdade, a sua convivência com o Jeffrey Dahmer, que mais à frente, alguns anos depois, ele viria a descobrir, na verdade, que esse amigo de infância dele era um serial killer, se tornou um dos serial killers mais, digamos assim, mais famosos, por assim dizer, nos Estados Unidos. E aí, quando ele descobriu que o amigo dele, na verdade, o ex-amigo dele de infância, era esse serial killer, ele fez uma espécie de, digamos assim, um trabalho remoto de buscar nas suas memórias, nas suas lembranças, conversar com amigos, visitar a sua residência antiga, atrás de relatos, atrás de, digamos assim, relembrar essa história de como foi esse breve convívio com o Jeff Dahmer, que viria depois a se tornar um dos serial killers mais reconhecidos, por assim dizer, nos Estados Unidos da América. Então aqui, o livro ele é repleto de memórias e ele vai trazendo também, claro, o traço não é, meu Deus, que esmero, que qualidade, mas muito mais importante que o traço da história, na verdade, é a história em si, e você conhecer, digamos assim, um pedaço particular de um cara que depois viria a se tornar um serial killer, e um dos serial killers mais perversos e mais cruéis que você possa imaginar. Prefiro não contar aqui os detalhes, fica a curiosidade e, claro, deixar a recomendação para quem quiser saber como é o âmago, como é, digamos assim, o pensamento por dentro, por trás de um serial killer, que é isso que o Duff Buckduff tenta trazer aqui. E aí, quando você lê a graphic novel, você fica se perguntando o que é que poderia ter sido feito para evitar que o Jeff Dahmer se tornasse esse serial killer e que viesse a cometer atos da mais profunda atrocidade com as suas vítimas. O traço, mais uma vez, não é nada de espantoso, nada de alarmante, nada de super fantástico, mas para o contexto da história é mais do que suficiente. Mais uma vez, o que acaba lhe capturando a atenção nessa graphic novel não é o desenho, mas muito mais o roteiro. Claro que você fica, em alguns momentos aqui da graphic novel, se questionando o que você poderia fazer, o que você mesmo faria, pelo menos eu, quando eu estava lendo essa graphic novel, em vários momentos eu me coloquei no personagem do Duff Buckduff, que teve o contato com o Jeffrey Dahmer, que viria a se tornar o serial killer, e eu fiquei me questionando, será que se eu fosse esse personagem, tivesse agido dessa forma, talvez poderia ter evitado, ou eu poderia ter ajudado o Jeffrey Dahmer para que ele não viesse a cometer esses atos da mais profunda atrocidade?
Isso é uma pergunta que o próprio Durf Buckduff faz aqui no início da graphic novel, no epílogo. Mas o mais interessante é que o próprio Durf Buckduff deixa bem claro que de forma alguma o Jeff Dahmer foi vítima das consequências, ou vítima das ações, na verdade. Que as consequências da história, você vai entender mais ou menos quando você lê e tiver contato com a graphic novel, algumas pessoas podem se questionar, o Jeff Dahmer é apenas uma vítima da sociedade. E o próprio Durf Buckduff coloca isso numa das frases aqui, logo no início, no epílogo do livro, ele deixa bem claro que de forma alguma devemos nos apiedar do Jeffrey Dahmer. Se alguém merece nossa pena, se alguém merece nossa misericórdia, são as vítimas, porque a forma como ele as assassinou, a forma como ele cometeu os seus crimes é algo da mais perversamente sombria que você possa imaginar. Aí embaixo, claro, na descrição, o vídeo de uma entrevista que o Jeff Dahmer, depois ele foi preso, claro, foi pra cadeia, passou alguns anos na cadeia de segurança máxima, não vou contar depois também o que aconteceu com ele na cadeia, mas tem uma entrevista que ele deu num daqueles canais americanos. Os Estados Unidos tem muito essa cultura de entrevistar esses serial killers, assassinos em série, e tem uma entrevista do Jeff Dahmer para um desses programas policiais, em que ele comenta um pouco sobre como ele viu, ou como ele viveu, na verdade, essa experiência de cometer esses assassinatos. O Jeff Dahmer, de fato, é um cara doente, e nessa entrevista não tive coragem de assistir tudo, porque é uma entrevista pesada, e que ele comenta sobre os crimes que ele cometeu e tudo mais, mas deixa a recomendação para quem tiver sangue frio e tiver curiosidade de ver a mente por trás de um serial killer. E vou deixar claro na descrição também o link do livro, na verdade, na Amazon, dessa graphic novel, para quem quiser adquirir. E também vou deixar, se eu não me esquecer, espero que eu não me esqueça, o link do filme, inclusive no ano passado, no ano retrasado, se não me engano, esse filme foi adaptado, essa graphic novel, na verdade, foi adaptada em um filme. Tá? O filme vai exatamente até o final da graphic novel. Queria agradecer pela sua atenção, pela sua audiência. Se você gostou, já sabe, do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fica a recomendação, meu amigo Dahmer, da editora Darksider, desenhada e roteirizada pelo Durf Buckduff. Até a próxima semana. Tchau, tchau.